Então vamos lá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso evento da Trend da Cidadania For You, onde nós vamos abrir muitas estratégias, muita coisa bacana que está acontecendo no mundo do marketing conversacional, e nós vamos estar trazendo muitas estratégias e muitas informações sobre esse mercado e como você vai poder aplicar isso no seu dia a dia. Você vai sair daqui com muitos insights sobre esse universo do marketing conversacional. E aí, nós vamos abrir aqui a oportunidade. O Rafa é o nosso convidado para esse nosso primeiro bate-papo e eu quero iniciar aqui fazendo a apresentação dele, tá? Vou colocar aqui já a apresentação na tela para a gente ganhar tempo. Eu não quero... Pessoal, o Rafa, então, já passando a bola para ele aqui para a gente ganhar tempo, ele vai falar um pouquinho agora aqui do case do Cidadania For You, da Cidadania For You, e explicar como eles atingiram esse resultado usando a IA e o marketing de conversas para atingir esse resultado maravilhoso. Rafa, seja bem-vindo, fica à vontade, está contigo, meu amigo. Eu agradeço a oportunidade. Bom, vou me apresentar, estou Rafael Genesini, eu sou o CEO aqui da Cidadania For You. E o que a gente faz, né? A gente é uma empresa de reconhecimento de cidadania europeia, cidadania portuguesa, alemã, italiana. Então, pensa, a gente é uma empresa de tecnologia que mexe com documentos antigos e burocráticos. E aí, quando a gente fundou a empresa em 2018, uma tese que a gente tinha era: eu vou ser uma empresa de tecnologia, eu vou criar uma plataforma para orquestrar os processos de cidadania e ter escala. E isso, hoje, nós somos a maior empresa do mercado de cidadania europeia do mundo. Então, né, o mercado que analisa alto volume de documentos, só para você ter ideia, já analisou mais de 500 mil de certidões aqui. Então, possuímos dependências diretas com serviços burocráticos e, por fim, um mercado que não era digital. Por isso, a gente nasceu, né, 100% com tecnologia. E tem muito a ver com a parte de conversacional, que a gente sempre sai na frente. Quem conversa com o cliente, conversa certo, monitora, treina quem está conversando. Então, é algo que a gente já está na nossa raiz, e isso faz o resultado. Bom, 400 especialistas, 45 mil clientes e mais de 500 mil de documentos analisados. Com isso, percebemos que não era somente a tecnologia certa, né? Que era possível para escalar, personalizar e manter a excelência. Agora eu vou abrir um pouquinho como é que a gente fez na parte comercial e como a IA, junto com a parte conversacional, mudou o jogo aqui na cidadania. Bom, isso aqui é uma matéria que a gente saiu ano passado. Aliás, saímos esse ano, saímos em março desse ano na Exame. Então, ano passado a gente faturou 145 e tudo mais, mas a gente usa IA também para a parte comercial. É algo que poucas pessoas usam, né? Então, a gente vai falar como a gente faz isso na parte conversacional. Mas, bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui como é a jornada da Cidadania For You. A gente tem um desafio, que é grande volume de clientes, para você ter ideia. A gente conversa, né? A gente traz como lead, em média, 18 mil leads por mês. 18 mil. Então, eu tenho que pegar essa galera, tenho que qualificar através do nosso chatbot, fazer um pré-filtro, depois jogar para o time de pré-venda, depois do time de pré-venda jogar para o time de insight, e aí sim finalizar a venda. Então, essa é a minha jornada com volume muito alto. Então, a gente tem que ter muita tecnologia para a gente conseguir, né, tratar com esse volume de pessoas. Então, uma solução é usar IA para reduzir erros humanos, ganhar produtividade e melhorar a experiência. E o resultado, menor erro, mas tem um resultado muito melhor, que é mais faturamento, mais conversão, mais taxa de conversão. E sabe uma coisa legal que eu percebi? A gente vai falar de uma tecnologia que a gente colocou, que depois que a gente colocou ela, a gente melhorou o tempo de onboard de um novo SDR, né, que é o novo pré-venda, e o novo vendedor. Então, antes, um vendedor demorava, sei lá, 1, 2, 3 meses para rampar. Com essa tecnologia, ele recebe um feedback cada interação que ele tem com o cliente. Imagina, ele vai aprendendo e vai recebendo feedback, mas a gente vai chegar lá. Bom, então, comercial, pitch é tudo. E, cara, a gente teve esse ano, né, uma lei, acho que quem acompanhou aí o mundo da cidadania europeia, então teve uma lei que mudou muito o meu trabalho, né, muito o que eu faço, então tentaram limitar, é uma lei inconstitucional, ela vai cair, mas, pô, imagina, você vai reconhecer a sua cidadania, você tem um decreto falando que você não tem mais o direito, apesar desse decreto ser inconstitucional, ele ainda está em vigor. Então, assim, aumentou muito a complexidade comercial, né? Imagina, antes era um direito garantido, agora eu estou te vendendo uma promessa baseada em teses de constitucionalistas. Então, assim,
apesar de ser sólido, e é um investimento muito alto, o cliente agora ele tem muito mais receio. Então, isso é importante a gente melhorar ainda mais o nosso time comercial para saber esclarecer dúvidas, para saber fazer pressão e não fazer pressão no momento certo, enfim. Então, o mercado de cidadania mudou e a gente teve que reinventar o nosso comercial. O que funcionava antes, talvez não funcionava mais agora, nesse novo cenário caótico. E aí a gente criou uma ferramenta que é a Spala. Então foi uma ferramenta que a gente criou para a Cidadania For You, uma ferramenta nossa que a gente criou. A gente tem várias plataformas aqui, a gente tem a Maestro, a gente tem a plataforma de orquestração, então tem várias plataformas. O Spala é o braço de, é o violinista braço direito ali da orquestra. Então a ideia é ele ser o braço direito do gestor. Então, ele é analisar e gerenciar a comunicação do time. E, cara, isso é engraçado, né? Eu sento junto com o time comercial e ele nasceu assim. Eu estava lá, sentado, e eu escutei um pitch de um SDR e o pitch estava totalmente desalinhado. Falando bobagem, assim. Caraca, eu falei, pô, vou ter que dar o feedback. Quando eu vejo o SDR do lado dele, fazendo o mesmo pitch. Padrão. O pitch errado, padronizado. Aí eu, pô, mano, o pitch tá errado. Eu até chamei a gestora e falei, cara, tá totalmente desalinhado o pitch, ele tá falando errado, tudo mais. Aí, e a gente tem só pra você mostrar como é que era a rotina, o coordenador, ele tinha lá, uma vez por semana, ele pegava uma hora para escutar algumas ligações. Então, pegava lá o SDR do Celes, eu lá escutava algumas ligações do Celes, depois pegava outros SDR escutando. Só que, cara, o SDR faz ligações infinitas. Qual a probabilidade de uma ligação boa e uma ligação ruim? Sabe? Esse é o problema. E aí foi que eu tive o insight. Eu falei, cara, e se a gente escutar todas as ligações e quando a ligação for ruim, eu falar para o coordenador, olha essa ligação aqui, escuta só as ruins. As boas, tudo bem. Então foi daí que nasceu o insight do Spala. E, Rafa, qual a média da duração de uma ligação dessa? Fala para o pessoal aí, só para eles terem uma ideia. De pré-venda, uns 10 minutos, mais ou menos. Às vezes até menos. Quando é agora de comercial, que também a gente andou para o comercial, que é uma videochamada, aí é em média 1 hora. Então, imagina você escutar 10 videochamadas de 1 hora. É impossível, né? Um dia inteiro o cara não sai, né, cara? 10 horas de expediente. Então, assim, e se eu passar para o coordenador só as ruins, só as, né? E as boas, eu dar um feedback pro cara, falar, cara, continua assim, está muito bom, sabe? E foi daí que nasceu o insight, assim, foi algo bem despretensioso, óbvio, baseado no caos que a gente estava vivendo, né? Pô, a gente tinha que melhorar a nossa taxa de conversão, a gente estava muito mais difícil vender, eu tinha que treinar pessoas mais rápido, eu tinha que ser muito mais assertivo, o nosso pitch estava mudando o tempo todo, então eu tinha que treinar o time, eu tinha que garantir que o time estava todo alinhado, isso eu estou falando com um time comercial de 100 pessoas, então, cara, tinha que alinhar com os coordenadores, alinhar com o time, alinhar com os pré-vendas. Então, assim, a gente tinha uma série de cenários que estavam acontecendo, que eu precisava alinhar rápido, e a gente tinha a tecnologia a nosso favor. Então, foi daí que nasceu o SPA. Bom, então conhecendo melhor a plataforma, né, ela identifica os pontos discutidos com o cliente, ela capta a reação, principais objeções, ela ajuda no marketing, na venda, cria pedidos personalizados e gera feedback em tempo real. Então, isso aqui, cara, que é o legal. Primeira coisa que a gente fez, a gente colocou, antes de ter o Dash, a gente pegou, criou o Spala e a gente criou um canal onde eu recebia todos os feedbacks lá. E a gente falava e colocou os coordenadores lá dentro, mas a gente não colocou ainda as pessoas. Só daí, cara, quando eu chegava na Cidadania For You, todos os dias estavam os coordenadores dentro das salas de reunião treinando a galera. Porque estava recebendo os feedback, o cara estava muito desalinhado e a galera começou a treinar. Outra coisa, a nota de todo mundo aumentou. Sem treinar, só de saber que estava sendo monitorado. Foi assim, a gente colocou no dia, a gente mandou para a galera, estamos dando um novo projeto, ó, todas as ligações estão sendo monitoradas, tem uma nota, mas a gente ainda vai calibrar para ver se a nota está certa antes de divulgar para vocês. A galera desligava a ligação aí pro coordenador, quanto foi minha nota? Aí desligava e ia lá, e agora? Olha aí. Então, assim, a nota de todo mundo melhorou. Se autogerenciando. Porque eles sabem que agora a gente estava vendo, estava sendo acompanhado. E a gente criou um dash, que fica aqui na TV, que é o dash das melhores notas ali dos últimos 7 dias e a melhor nota do dia. Então, sempre quando alguém tira a melhor nota do dia, ele passa ali, a gente tem um ritual, que a gente pega o microfone e fala, parabéns, o Célio conseguiu agora a melhor nota do dia, nota 8. Então, a gente criou um ritual da galera ficar meio que tentando a melhor nota e tá acima do ranking. Pessoal, e eu vi isso aqui na prática, eu vim aqui esses dias atrás visitar, e o Rafa, mas o Rodrigo, né, que é o irmão dele, são sócios aqui, caras são muito receptivos, eu vim e vi isso aqui na prática, o pessoal vivenciando. Vocês precisam conhecer a cultura da empresa aqui. A galera celebrando, comemorando. E, assim, é uma torcida ali, olhando para os dashes,
É isso. Vale a pena ver. É importante ter essa cultura forte, né, do time comercial, de estar comemorando, de estar acompanhando, e de estar ensinando, aprendendo. E aí, o que que acontece? Isso daqui, a gente tem a nossa ferramenta, a gente usa, todo mundo usa o Teams aqui dentro. Maneira de, quando o SDR desligasse, ele recebe uma mensagem automaticamente no privado dele com o que que ele falou. A gente dividiu em algumas etapas. Então, assim, cara, como foi a sua nota de apresentação? Como foi a sua nota de quebra de objeções? Como foi... Então, assim, a gente dividiu em 6 etapas. Tem a nota de cada uma dessas etapas e a gente dá para o coordenador ele conseguir saber, por exemplo, que o time dele é pior em, por exemplo, em apresentação e alinhamento. Então, a gente consegue dar um treinamento específico. Ou que um SDR específico, ele tem uma nota pior em sondagem. Então, cara, vamos dar um treinamento específico em sondagem? Ou melhor, o que, que ele faz também? Tem um negócio muito legal. Quando eu olho o dash, eu falo assim, cara, tem um SDR que ele é muito bom em sondagem, tem um que é muito ruim. Bota eles para sentar um do lado do outro. Então, fala, olha, senta do lado do outro, olha, ele está fazendo sondagem muito bom. Então, assim, e ele vai dando feedback. Quando eu desligo a ligação, eu sou ruim em sondagem, ele fala, olha, sua nota de sondagem foi 4, porém, você poderia ter feito dessa maneira. Ele dá um exemplo ali real do que o cara dele traz os insights naquilo que ele pode melhorar, e isso acelera muito, né, Ou Rafa? seja, na próxima ligação, ele, se ele aplicar, isso. Ele já consegue uma nota melhor. Ele já consegue e teve um ponto mais. interessante que vocês trouxeram para mim na visita aqui, que foi exatamente a questão de parar todo o time para fazer um treinamento unificado. Pô, às vezes o cara está muito bom ali de quebra de objeção, o cara está voando naquilo ali, e aí você pega aquele cara que está voando, vai ter um treinamento de quebra de objeção, bota todo mundo na mesma sala. Às vezes o outro não está legal no rapport, não está conectando bem. E aí o que acontece? Cara, treinamentos específicos para quem precisa ser treinado em determinadas áreas. Eu achei isso fantástico, foi sensacional. Cara, essa foi uma... Assim, a gente fazia isso, a gente fala que a gente fazia exatamente o que o Spala fazia, mas igual os Incas e os Maias, né? A gente ficava ali tentando escutar a galera, escutando as ligações, pegando, adquirir uma planilha para a gente tentar meio que classificar a galera, dar treinamento específico, mas é humanamente impossível, né? Imagina, eu escutar... Cara, eu não sei nem escutar quantas ligações a cidadania faz, mas sei lá, são 60 mil minutos por mês. Imagina você, é impossível. Bastante coisa. Hoje a gente escuta 60 mil minutos, a gente classifica 60 mil minutos, eu sei qual é a nota, eu sei, e a gente tem uma pasta de quebra de objeção, eu sei quais são as pessoas que estão convertendo mais, isso entra com uma base de aprendizado para gerar melhores relatórios ou melhores feedbacks para o próprio usuário. Então, assim, isso daqui a gente primeiro rodou para o pré-venda, depois a gente rodou isso para o time de insight também. Legal. E aí, óbvio, que muda os objetivos, né, do insight, tem quebra de objeções, tem ao final sair com um compromisso, tem uma série de coisas, mas assim, a gente já consegue fazer uma rampagem hoje, em 15, 20 dias o cara já está vendendo igual um vendedor antigo. Por quê? Porque se ele lidou ali com 50 pessoas, ele recebeu 50 feedbacks do que ele deveria ter feito melhor. Ele tem um copilot dele ali personalizado o tempo todo, desde o momento que ele fez o onboard dele ali, ele já está acompanhado, né? E aí, pô, a gente conseguiu fazer isso. Eu falei, cara, muito legal, né? A gente conseguiu agora pegar toda a conversa que o cara faz pelo telefone, toda a conversa que ele faz vídeo chamada, mas ainda tem um gap. E o WhatsApp do cara, cada um deles tem um WhatsApp corporativo, né? Cada um tem uma plataforma ali de conversar, de WhatsApp, tem o atendimento em WhatsApp. E como eu faço para pegar a parte de conversa deles? Que eles estão conversando ali com o cliente do WhatsApp. E foi daí que a gente criou a outra versão do Spala, que agora é plugado, né, com a parte de WhatsApp, que é justamente para pegar as conversas que ele está tendo ali e eu conseguir ver se ele está... E conversa é um pouco mais complexo, conversa tem áudio, tem sentimentos, tem grupos de palavras, aí tem conversa que é em grupo, tem conversa que é individual, então assim, gerou um pouco mais de complexidade, mas a gente conseguiu fazer isso também na parte de mensageria. Então hoje, em cada conversa com um cliente que eu entro, com uma família, eu tenho um dashzinho desse daí, onde ele tem um resumo, inclusive esse resumo aí tá falando que a Juliana tem TDAH. Que é isso? Mas porque a cliente falou, tá? A cliente falou, olha, eu esqueci a reunião, isso aqui foi um SDR, fazendo follow-up. Estava na hora da reunião, ligou para a cliente, o WhatsApp, fazendo follow-up, e a cliente, nossa, tem um TDAH, esqueci a reunião. E aí, sim, aí fica registrado, então tem uma nota de interação, eu consigo ver o resumo da conversa ali, o que foi feito, né? Os pontos chaves do que eu preciso,
Aí a gente tem um timeline da conversa, acho que esse timeline aí tá até... Aqui tá em espanhol, porque esse aqui a gente roda também na Bicives, que é a nossa empresa lá no Uruguai. Legal. Então a gente tá rodando tanto no Brasil como no Uruguai. Então tem um timeline de sentimentos. Cara, que momento o sentimento daquela conversa tá positivo? Que momento ficou negativo? Quais são os pontos-chave da conversa? O ponto-chave foi uma objeção, então eu posso explicar e ir no ponto-chave. A gente começou a ter mais inteligência na parte conversacional e depois, quando termina uma conversa, ele recebe um feedback, o mesmo feedback que eu recebo quando eu termino uma ligação ou quando eu termino um vídeo chamado, agora eu recebo um feedback quando eu termino uma conversa com o cliente, falando, cara, você foi muito bem nisso, isso aqui você poderia melhorar, isso aqui são os pontos-chave, eu entrego para o gestor, né, uma plataforma para ele poder também treinar o time dele. Então, assim, cara, a gente é muito gap. A gente não sabe o tanto de gap que a gente tem, né? A gente treina o time e a gente acha que tá tudo rodando liso. Quando você vai olhar mais a fundo, você não sabe o tanto de dinheiro que você está deixando na mesa por gap de treinamento, por gap de por gap porque ele não está usando o conhecimento que deveria estar usando, está usando né, os termos ou o pitch correto. Então, assim, a gente tem muito gap. Todo mundo tem muito gap. A gente é muito gap aqui dentro. E o resultado principal, né? Então, a gente tem melhoria constante no discurso de vendas. Tem um ponto muito importante, que é o fato desse relatório, ele saber que está sendo gerado esse relatório, automaticamente as conversas ficaram melhores. Então, assim, só de saber, cara, toda conversa tem um relatório, aí a passa, dá uma nota, às vezes até questiona a nota, tá? Assim, questiona, cara, acho que a nota não está muito justa, tem que calibrar, não sei o quê, mas já mostra que eles estão preocupados, estão olhando a nota e tudo mais, né? Então, assim, a gente consegue tratar objeções com precisão, entender? Inclusive é legal, porque eu consigo pegar todas as minhas conversas, inclusive tem alguns insights de, cara, quais são os tópicos mais falados. Os tópicos mais falados é uma objeção específica. Então, time, vem cá. Vamos fazer aqui um brainstorm de como quebrar essa objeção. A galera, eu fiz assim, deu certo, eu fiz assim. A gente faz um treinamento de quebra daquela objeção específica. Porque é a objeção mais que eu estou tendo mais naquela semana. Inclusive, se o cliente ele tiver uma insegurança na empresa, no processo, você consegue identificar isso facilmente. Porque na conversa isso vai ficar latente, vai aparecer, vai começar a destacar como um tópico daquelas conversas, né, Rafa? E aí, para o gestor, ele vai falar o seguinte, o que a gente precisa construir como autoridade? Pegar cases, pegar testemunhos aqui, já ter isso pronto ali no pitch de vendas. Ou seja, você calibra, de fato, toda a abordagem ali no momento do atendimento e isso em tempo real, né? É isso, cara. A gente dá a ferramenta para o gestor, né? A ferramenta necessária para o gestor para fazer uma gestão muito melhor do que ele conseguiria sem tanta tecnologia. Legal. Então, assim, cara, eu não acredito na IA fazendo mil coisas. A IA é feita para resolver pequenos problemas. Então, assim, a gente usa várias tecnologias para resolver pequenos problemas. E quando você resolve esses pequenos problemas, você resolve um problema grande, né? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente resolveu um problema da comunicação, depois resolveu um problema da telefonia, resolveu um problema do videochamada, agora resolveu um problema da parte conversacional. Aí a gente pegou e melhorou para gerar um feedback, e depois desse feedback a gente melhora para a gente poder gerar um treinamento baseado em todas as conversas que foram as que melhores. Então, já gera. Então, assim, a gente vai fazendo pequenos avanços, mas sempre muito assertivos, que gerem resultado para o negócio. Porque, legal, cara, aquela IA para você botar na internet, que é bonita, mas você não está vendendo nada mais, né? Sua taxa de conversão não melhorou, não está mais deixando dinheiro na mesa, você ainda está pagando por tokens, não faz o menor sentido. Né? E aí tem um detalhe interessante nesse cenário aí, que a gente percebe as pessoas hoje em dois extremos, ou elas estão no 8 ou no 80. Elas não acharam ali o 40 ainda, que é o seguinte, eu não uso IA porque não funciona, o meu cliente não se adapta, não funciona para o meu negócio. Já o outro, ele vem com a visão, muitas vezes, para a gente, diz assim, eu quero colocar uma IA porque eu não quero depender mais de ninguém, eu quero que ela faça tudo. Cara, não não são esses extremos aqui que vai resolver o problema, não é dessa forma que você vai ter uma assertividade nas soluções. Então, ouçam, eu falei para vocês que aqui ia vir ouro, e olha só o que está vindo aqui, vocês estão vendo na prática um case real que eu conheci e fiz questão de trazer para todo mundo aqui. É isso aí. Acho que a gente até fala, né, que a IA não vai substituir os humanos, mas os humanos que usam a IA, né, vão estar muito mais na frente. E é isso, a gente acha que realmente potencializar as pessoas para fazer... Cara, não é trabalho de humano escutar 60 mil minutos e classificar. Sabe? Impossível. Impossível, não faz o menor sentido. Bom,
E de fundador para fundador, né? Aí, exatamente o que a gente falou agora. O que a gente aprendendo é que a IA, né, como não substitui, né, ela vai potencializar as pessoas. É isso que a gente acredita aqui na Cidadania For You. Então, os humanos ainda conversam com os clientes. Óbvio, a gente tem um chatbot para qualificar, a gente tem IA para fazer uma série de coisas, mas a parte muito mais relacional é um ticket alto, a gente precisa de muito mais dessa parte de confiança. Então, assim, eu tenho que pegar os humanos, né, as pessoas, o time de pré-venda e vendas, e treinar eles para falar do jeito que a gente testou. E a gente está testando e adaptando, e treinando, e testando, e adaptando e treinando. Então, acreditamos que empresas que unirem a expertise humana e a inteligência de máquinas terão vantagens competitivas nos próximos anos. E isso é que já estamos vivendo aqui hoje, né? Então, a gente usa IA tanto para o time de execução, para ler documento, extração e tudo mais, e agora a gente começou também a usar para o time comercial, justamente por causa dessa dor que a gente teve no mercado. Muito bom. Galera, olha só, muita coisa bacana aqui que o Rafa trouxe aqui para a gente. E olha só, a gente vai abrir para perguntas daqui a pouquinho, para que você possa ter a oportunidade de fazer perguntas aqui para o Rafa, fazer perguntas sobre o tema que eu vou trazer agora, que é essa loucura que o WhatsApp está aí. Vai ter mudança agora dia 1º de novembro, vão haver mudanças significativas. Hoje, inclusive, eu já recebi um conteúdo aqui de um player gigante do mercado aí, o Alfredo Soares. Ele simplesmente teve o número dele restringido ali por 24 horas por conta de conversas que ele estava tendo. Sem fazer spam, sem estar fazendo ali o uso massivo de envio de mensagens, mas o próprio WhatsApp ele já está trazendo isso. Uma curiosidade, né? O Alfredo Soares e a esposa dele são clientes da Cidadania For You e estão fazendo a cidadania com a gente. Olha só que legal, olha aí, ó. Então, curiosidade. Não é por coincidência, tá? E aí, assim, pessoal, o que eu quero trazer agora para você? Eu quero trazer algumas informações falando mais especificamente desse universo do marketing de conversas, tá? Então, eu vou compartilhar algo aqui com você para a gente estar trazendo, a gente vai trocar essa ideia, o Rafa vai estar aqui com a gente ainda, e a gente vai estar falando agora especificamente em alguns pontos do marketing conversacional, para que a gente possa trazer algumas informações para vocês, para que a gente possa contribuir, né? E aí eu quero trazer aqui exatamente, né, o Rafa trouxe aqui, que é exatamente isso, potencializar o resultado das pessoas. O segredo da utilização da IA está nisso. A IA, como muita gente prega, vai substituir as pessoas. Não. A pessoa que utilizar a IA da melhor forma possível, ela vai potencializar os seus resultados. E a empresa que enxergar isso, obviamente, ela vai potencializar o resultado dessas pessoas, tá? Mas eu quero trazer para você esse mundo de notícias aqui, o que está acontecendo nesse momento relacionado ao WhatsApp. A gente entende que o WhatsApp ele está mudando. Toda empresa ela precisa adaptar o seu modelo de negócio e a Meta, obviamente, ela tem mudado um pouco o modelo de negócio dela em relação à utilização do WhatsApp Business comum. Primeiro, eles começaram, obviamente, pela questão da gestão dos spams, eles continuam aplicando isso de forma muito massiva, eles estão apertando cada vez mais, e agora, até mesmo para quem usa só para iniciar conversas que não sejam spam. Você vai ter um limite de conversas por mês, 300 conversas que você vai poder iniciar, e a partir do dia 1º, isso já começa a acontecer. E aí eu quero voltar um pouquinho para falar um pouco desse universo, como que o Celes veio parar nesse universo, qual foi a dor que eu tive lá em 2018, 2017, 2018, lá na Hometech, que me fez vir para esse universo. E hoje você pode perceber aí, até pela minha fala, sou um apaixonado, um entusiasta por esse universo. Quando eu conheci o Rafa, vim aqui na Cidadania e vi o que eles estavam aplicando de, cara, a gente tem que trazer isso para o nosso público, tem que trazer isso aqui para os clientes Trend, para que a gente possa estar trazendo essas informações para que eles consigam entender o poder das conversas, tá? E aí, lá em 2019, eu comecei nesse universo com o modelo de white label. O que é um white label, Celes? É uma plataforma que já existia no mercado, eu peguei essa plataforma, comprei o direito de revender essa plataforma e comecei a atender os clientes do mercado de construção. Eu comecei a atender as lojas de material de construção que tinham uma dor similar à minha. E aqui eu já trago um insight para você. Muitas vezes, a sua dor que você está vivendo aí no seu negócio hoje vai ser a próxima oportunidade de negócio, a dor que você vai resolver
para um possível cliente, tá? E isso foi o que aconteceu comigo. Só que lá atrás, eu tinha algumas dificuldades nesse modelo, eu era muito engessado, esse meu fornecedor ele não conseguia acompanhar a velocidade que a gente precisava de soluções para entregar. Um caso bem clássico é exatamente o que o Rafa está fazendo agora. Se eu fosse depender disso, de um fornecedor, de um parceiro externo, a velocidade para implementar isso demoraria muito. E aí hoje, para você ter uma ideia, com a Trend Multi, né, num período curto, em 2024, nós viemos para o universo da tecnologia. Conheci um cara sensacional, que é o Vinícius, que é o meu sócio hoje na Trend, é o cara que cuida de toda a tecnologia da Trend hoje, e aí eu trago mais um insight aqui. Na hora de você buscar um sócio, busque alguém que seja complementar. Eu costumo brincar, se eu fosse depender, a Trend fosse depender hoje de uma linha de código executada pelo Celes, esquece. Mas você tem que encontrar pessoas complementares. E o principal, alinhado aos seus valores. Então, hoje eu e o Vinícius, a gente consegue desenvolver um trabalho sensacional, alinhado em valores, mas cada um na sua expertise. Eu gosto de resolver problemas, eu gosto de potencializar as oportunidades que eu vejo, às vezes, em um negócio, e com as soluções que a gente desenvolve hoje na Trend, a gente consegue atender. Hoje, para vocês terem uma ideia desse período que a gente deixou de ser o white label e passou a desenvolver a própria solução, a gente já tem mais de 10 milhões de mensagens enviadas e recebidas, mais de 750 mil atendimentos que passaram pela Trend Multi entre diversos clientes que nós atendemos. Então, hoje é um pouquinho dos números que a gente tem na Trend Multi. E aí, essa jornada muito rápida, 2019 nasceu a Zaptec, 2021 a gente pegou esse white label da TrendBot, e 2024 a gente virou essa chave e desenvolvemos a nossa solução própria, tá? Então, uma jornada muito rápida. Hoje nós somos Meta Business Partner, então a gente é parceiro oficial da Meta, então nós conseguimos conectar o nosso cliente diretamente à Meta. Com isso a gente consegue atender desde pequenos negócios, que lá atrás era uma dificuldade muito grande ele estar utilizando uma API oficial, mas hoje a gente consegue muito rapidamente conectar esse cliente para que ele possa estar no ecossistema da Meta, utilizando esses serviços, tendo uma API oficial no negócio. Às vezes ali o cliente que tem 1, 2, 3 atendentes, ele já consegue sim estar na API oficial com um custo acessível e podendo usar de todos esses benefícios que você tem nesses serviços da Meta. Vocês não usam integrador, então, é direto... Direto com a Meta. Hoje a gente não depende de um BSP... Não paga um pedágio, de custo mais baixo para o cliente. E algo interessante, Rafa, que a gente fez foi o quê? O meu modelo de cobrança hoje, eu não tenho FII sobre mensagem. Quando eu ativo um cliente, ele paga direto para a Meta. Eu conecto ele direto na Meta. Então, ele não tem esse custo adicional por mensagem. Pode conversar à vontade, mandar muitas mensagens. Exatamente. E aí tem um detalhe interessante. Diariamente, eu atendo clientes que quando a gente começa a atender, que a gente traz uma informação para eles e fala, cara, não acredito que eu ainda estou nesse modelo. Em novembro de 2024, a Meta virou uma chave onde ela parou de disponibilizar apenas 1.000 conversas gratuitas por mês e eles simplesmente isentaram todas as conversas que você recebe aí na sua empresa. Então, se você tem um modelo de atendimento receptivo, onde você atende mais clientes que chamam você, e essa conversa ela dura ali dentro da janela das 24 horas, você não paga um centavo por essas conversas. Você pode responder ali 1 milhão, 10 milhões de conversas, se você apenas respondeu o cliente que te acionou, você não paga por isso. E aí, no mercado ainda existem muitas soluções que eles vendem um pacote de conversas. Olha, eu vou te fazer um pacote que fica mais barato, só que ele inclui a mensagem que você inicia, mas também ele coloca a mensagem que você recebe. E aí termina virando um custo muito alto. E aí eu trago aqui um exemplo de um CPL, se a gente pegar aqui, um custo aqui de R$ 25,00 por lead, um custo aqui por clique de R$ 1,00, R$ 1,86. E por que eu quero trazer isso aqui para você? Dentro da nossa solução hoje, a gente tem o nosso módulo de campanhas, e aí eu já quero trazer algumas novidades do que a gente está lançando na Trend. A gente está dando uma repaginada, você que é cliente Trend, você está tendo acesso aqui em primeira mão a esse novo layout da plataforma, novas funcionalidades,
e algo que eu quero trazer aqui, um exemplo prático, tá? Eu quero trazer uma estratégia que eu já ajudei muitas empresas a aplicarem, e eu posso afirmar para você, tem empresas hoje que ela zera o custo e ainda tem receita com a nossa plataforma. Como assim, Celes? O cara zera o custo da plataforma e ainda gera uma receita? Olha só, hoje, você, cliente, você tem um ativo muito precioso que são os leads. E no segmento de material de construção, que é um segmento muito forte que nós atendemos hoje, normalmente essas empresas elas têm uma verba cooperada com o fornecedor. Então, imagina se você pega um módulo de campanha desses nossos aqui e você simplesmente monta uma campanha aqui, por exemplo, de uma Black Friday para uma determinada marca, você pode selecionar esse canal, você pode organizar uma campanha dessa usando o tagueamento, você pega um público segmentado, ultra segmentado, eu quero mandar, por exemplo, uma mensagem apenas para um público de construtoras, eu quero mandar uma mensagem apenas para um público de empreiteiros ou mestre de obras, eu consigo fazer isso e aí vem o pulo do gato. Imagina se você chega para esse cliente e fala o seguinte, olha, eu tenho uma base aqui de 40 mil leads, mas eu quero fazer um disparo para uma base segmentada de 10 mil leads ou 5 mil leads. E o custo desse disparo ele vai custar 50 centavos por lead. Lembra que eu mostrei para você na apresentação um custo por conversão de lead lá de R$25, um custo por clique, só porque o cara clicou no anúncio seu, de R$1,80. E a gente consegue gerar uma campanha dessa de um custo final para você, cliente Trendmulti, próximo a 37 centavos para você impactar um cliente desse direto lá na sua campanha. E aí você pode chegar em um fornecedor desse e dizer o seguinte, olha, eu tenho uma base de 5 mil leads aqui e eu preciso de uma verba cooperada custando 50 centavos por lead para que eu possa impactar o meu cliente com a tua marca. Então, olha só a estratégia que você pode usar de imediato para que você possa rentabilizar usando a nossa plataforma. Você vai aumentar as suas vendas, vai chegar nesse cliente e você pode ainda trazer o teu fornecedor para o teu lado. Qual fornecedor que não gostaria de aparecer para a tua base de clientes ali, aumentar as vendas contigo? E detalhe, você tem como traquear isso. Porque em uma campanha dessas, você vai saber quem recebeu a tua mensagem no WhatsApp, quem leu a mensagem, quem clicou em algum botão que a gente coloca aqui na plataforma de interação. Então, você pode criar uma mensagem com imagem, vídeo, e você pode colocar botões de interação e depois você tem como rastrear tudo isso. E aí, pessoal, aqui você já consegue trabalhar muito melhor o remarketing. Você, às vezes, gasta bastante para trazer esse lead para a tua base e, às vezes, esse lead chegou ali porque ele não fez a primeira compra, ele simplesmente é desprezado. Aqui onde entra o segredo de você trabalhar melhor a sua base. Seja um remarketing, seja cliente que já tem um fluxo de compra constante para você trabalhar. E aí, já conectando com isso, a gente trouxe uma outra funcionalidade na Trend, que ela é muito focada exatamente em quê? Em rastreamento de conversão, de traqueamento, que é o nosso módulo de traqueamento. Essa é uma das maiores dores que a gente encontra hoje quando você fala exatamente de saber a origem dos seus leads, de onde eles estão convertendo. Então, a gente criou esse módulo aqui através da API de conversões do Meta. A gente criou um servidor onde a gente fica rastreando todas as origens de lead. Então, se você faz uma campanha e aí você coloca com o objetivo de conversa no WhatsApp, eu sei a data, a hora, o nome do lead, o telefone, o canal, se foi de um Instagram, se foi do Facebook, o título do anúncio, o texto principal, o tipo de mídia, se é um vídeo, se é uma imagem, e se eu clicar aqui, eu vou exatamente para o criativo que me trouxe aquele lead, me trouxe aquela conversão. Ou seja, eu acabo com aquela briga do marketing comercial. Ah, eu gerei um lead qualificado. Não, mas não converteu. Não, mas o problema está ali. E aí, se eu clicar aqui, ó, eu vou exatamente direto para aquela conversa que aquele lead gerou na conversa. Ou seja, você consegue utilizar aqui no seu dia a dia essas duas ferramentas que eu já mostrei aqui da Trend, que é o módulo de campanhas, o módulo de traqueamento, você já potencializa a sua capacidade de saber como que estão as conversões desses leads que você está trazendo através de campanhas. Então, isso aqui, Rafa, foi algo que a gente, pensando no cliente.
E aí, por que que a nossa transição de um white label para uma plataforma desenvolvida por nós mesmos fez a virada de chave, girou o ponteiro? Foi porque a gente entende essa dor. Na Hometech, que é a nossa empresa na área de construção, eu passo a dor da maioria dos empresários que a gente atende hoje. Eu preciso gerar leads, eu preciso traquear, e quando eu tenho isso bem feito, eu consigo mostrar para o cliente, olha, não é algo que eu acho, não. Está aqui os resultados e é assim que a gente fez para resolver. Cara, esse negócio que vocês fizeram, aqui na Cidadania, a gente resolveu fazendo uma Gambi, que o cara tem que ir para uma landing page, colocar o e-mail, o telefone para ele, depois ele ir para o WhatsApp, de lá ele tem que dar a sorte de ele ter o mesmo número que ele colocou na landing page para eu linkar o cara e pegar os dados. É isso. Olha só, eu perco o cara vai para lá, para depois o cara voltar, é isso. Já tem uma quebra. Vocês conseguiram, sem ter a quebra, fazer... Cara, incrível, incrível. É exatamente esse momento que a gente fez. E aí a gente tem uma série de situações. Um outro módulo que a gente trouxe, o cliente trend já está acostumado com várias dessas funcionalidades, mas algo que a gente está trazendo aqui, ó, é o monitor de vendas. Então, deixa eu mostrar aqui um dado real aqui para vocês, quero mostrar aqui para vocês. E olha só, esse dado aqui é uma tela da plataforma onde aqueles leads que estão chegando de campanhas, vieram de anúncios, eles estão sendo atendidos. Durante o atendimento, esse atendente ele vai informando se nesse atendimento tem um valor informado, se foi gerado um orçamento, ele da quantidade de atendimentos, quantas vendas fechadas, eu já tenho a taxa de conversão que eu estou tendo nos meus atendimentos de WhatsApp, vendas perdidas, vendas ganhas, e aí eu já consigo ter todo esse traqueamento. Posso exportar para PDF, para Excel, para que você possa trabalhar melhor esses dados, mas a gente entra no jogo de uma gestão de relacionamento, gestão de atendimento e também do monitoramento de vendas. E aí a gente entra na jornada que a Trend, oficialmente, ela está se tornando, esse lançamento, a gente está querendo lançar oficialmente a Trend como o nosso CRM conversacional Omnichannel. É uma plataforma onde vai gerir relacionamento com o cliente através de conversas e em todos os canais. Então, é isso que a gente está trazendo para o mercado com esse lançamento da Trend Multi, para que você possa ter cada vez mais os dados à mão. E para isso, como ela é uma ferramenta conversacional, a gente tem aqui os canais hoje do Facebook, né, através do Messenger, tem o direct do Instagram, o WhatsApp, a API oficial e o WhatsApp Business comum. Tem alguns clientes que ainda usam na estratégia. Isso, inclusive, é uma estratégia que os clientes têm passado a adotar muito, Rafa, que é o canal híbrido. Ele tem um canal business comum, mas ele tem um oficial para garantir a segurança. Legal. Porque sabe que um pode ser bloqueado, mas o outro é mais ele vai estar lá, né? Exatamente. Boa. Isso a gente trouxe para trazer essa segurança para o nosso cliente, para que ele possa fazer isso. E agora, o queridinho que a gente está trazendo aqui para a plataforma, né? Isso aqui, eu costumo falar o seguinte, quem sai na frente bebe água limpa. E nós estamos falando aqui do canal RCS. Celes, o que é esse canal RCS? Pessoal, RCS é o canal de mensageria do Google. O Google está entrando muito forte nesse jogo aqui das conversas, nesse jogo de mensagens, e ele lançou o RCS para... É um SMS muito mais turbinado. É um canal de mensagens que você não depende de um aplicativo lá no celular do seu cliente, ele recebe nativo no aparelho e você pode disparar não só mais como SMS com um texto limitado, você pode mandar uma imagem, você pode mandar um vídeo, você pode mandar um carrossel de imagens, você pode mandar um áudio e, além de tudo isso, você pode colocar botões nessa mensagem de interação para a pessoa recebeu essa mensagem, ele já te ligar. Você pode colocar um link para o WhatsApp, você pode colocar um link para uma landing page, ou seja, é um canal onde você não tem também risco de banimento, tá? Você não precisa criar um template, aprovar na meta, para que depois você faça disparo. Não, aqui na plataforma, na hora de você desenvolver uma campanha, você já pode selecionar o canal, e aqui ó, você vai selecionar o tipo de mensagem, é de texto, é imagem, é vídeo, é um card com uma imagem, e aqui você já faz o disparo direto para esses clientes. E, obviamente, hoje ele tem um custo muito mais acessível do que uma mensagem de marketing que a plataforma do WhatsApp você vai estar fazendo. Tá? Então, nesse cenário aqui, pessoal, a gente está evoluindo muito em relação à questão de
chegar no cliente através do marketing de conversas, não só você ficar esperando o cliente chegar, ficar ali, quando o cliente chegar eu atendo. Não, você pode utilizar as ferramentas hoje para trabalhar muito melhor essa base de contatos, tá? Hoje, a gente traz toda a segurança da plataforma com salvamento em nuvem. Então, mesmo os clientes hoje, nossos clientes, que estão na API Business, no WhatsApp Business comum do WhatsApp, todos os nossos clientes, eles ficam com esses atendimentos salvo em nuvem, os contatos salvo em nuvem, e aí você não tem nenhum tipo de problema de você ter um número banido e perder as conversas, perder os contatos. Sim. Isso aqui a gente já viu muito empresário desesperado, Rafa. Imagina, você perdeu todos os seus contatos, você perdeu boa parte da sua inteligência. Exato. Né, do seu remarketing. É isso. Você perde literalmente toda a sua base de contatos que está às vezes, ali no WhatsApp, num aparelho, e a gente tem esse cuidado hoje de fazer isso. E aqui, ó, como é que funciona o painel de atendimento da Trend? Aqui a gente reúne tudo, ó. Uma estrutura que parece muito simples, mas isso aqui no dia a dia do atendente funciona e ajuda muito, é essa estrutura aqui, ó. A gente tem uma primeira aba, que são os clientes que chegam fora do horário, a segunda, que estão aguardando, chegaram dentro do horário, mas ainda estão aguardando atendimento, e uma terceira, onde acontecem os atendimentos. E se você perceber aqui, eu tenho um atendimento de um WhatsApp oficial, eu tenho um atendimento de um cliente que chegou pelo Instagram e um outro que chegou pelo canal do Messenger do Facebook. Ou seja, uma plataforma omnichannel onde você consegue receber todos esses atendimentos aqui. E como a gente está se transformando em um CRM, a gente acabou de lançar o nosso módulo de atividades. O que eu costumo falar muito para os nossos clientes é que o pessoal confunde muito o CRM com uma visão Kanban. Ele vê os atendimentos numa visão Kanban. E eu costumo falar, e eu insisto muito nesse pilar, que é o seguinte: mais importante de que você ver os atendimentos numa visão Kanban são as atividades que tem dentro de cada card daquele Kanban. Porque aqui eu consigo começar a criar as atividades para o meu usuário e ele também pode usar esse recurso para que ele possa criar as atividades do dia dele. Eu tenho que fazer um follow aqui com 10 clientes hoje, eu tenho que fazer X apresentações, ele pode já ir criando essas atividades. E o próximo passo que a gente vai estar lançando aqui na Trend, que vai ser o nosso módulo de CRM, eu vou dar um spoiler aqui para você. A gente vai ter um CRM onde a gente vai integrar com os RPs e eu vou trazer todas as informações comerciais. Pedidos, vendedor, tabela de produtos. Então, eu começo a trazer essas informações, a jornada de compra desse cliente, para que eu possa fazer com que esse vendedor tenha ações automatizadas já criadas baseadas na jornada de compra do meu cliente. Então, eu não preciso ficar fazendo ações manuais ou um gestor tendo que estar empurrando todo o time. O nosso caminho é, com esse módulo de CRM, começar a trazer muito mais ações automatizadas baseadas na jornada de compra que acontece naturalmente para o nosso cliente, tá? Então, a Trend Multi, ela vem nesse momento agora para se transformar na melhor e maior plataforma omnichannel do mercado quando a gente fala em marketing de conversas, beleza? E aí agora, pessoal, eu quero abrir para vocês aqui na ferramenta, eu vou mostrar a tela aqui, ó, você pode ir aqui nessa opção aqui, ó, nessas opções de ícones, vir aqui perguntas e respostas e mandar as suas perguntas. Eu acredito que já devem ter algumas perguntas aí, mas você pode acessar essa opção aqui e mandar a sua pergunta para mim, para o Rafa, se você tem alguma dúvida, e a gente vai estar aqui para responder, interagir com você para poder te trazer o máximo de informações naquilo que a gente puder contribuir com você. Beleza? Olha só. Me explica melhor como funciona o monitor de vendas. Legal, deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Ele funciona da seguinte forma, pessoal. Aqui dentro do atendimento mesmo, você já tem aqui, ó, uma área onde você tem um monitor de vendas. Então, o atendimento ele vai estar acontecendo e aí aqui o próprio atendente ele pode informar, eu estou fazendo esse orçamento aqui, ó, de R$ 950, ele está num status de venda em andamento e quando ele salva aqui, eu já gero essa informação lá para o painel, onde o gestor vai poder acompanhar os status desse orçamento. Então, é muito simples para ele usar no dia a dia, se torna meio que orgânico para ele usar
essas informações dentro da plataforma, tá? O atendente ele vai inserir essas informações e automaticamente o gestor ele vai poder estar acompanhando o que está acontecendo dentro dessas informações, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta aqui? A plataforma pode fazer integrações com outras. Sim, a gente tem o webhook disponível aqui na plataforma, a gente tem toda a parte aqui de integrações, então você pode conectar com o webhook, a gente tem uma integração direto com a OpenAI, você pode criar um assistente de IA, você pode pegar, criar o seu assistente lá na OpenAI ou aqui na plataforma e fazer criar esse assistente para ter um pré-atendimento já direto na plataforma. E você pode sim integrar com qualquer outra plataforma que tenha uma API ou um webhook através do nosso webhook, tá? Que você pode consumir e aí fazer toda essa integração. A gente tem várias integrações nativas já com alguns RPs na área de saúde. Hoje a gente tem integração já nativa com o Consist, AdMed, Medware, né? Outros. Na área de construção, a gente já tem integração nativa, já está até aqui, ó, com a Santry, é um dos maiores RPs de material de construção hoje do mercado. Eles têm uma estrutura também de e-commerce, um front ali para times de televendas, e assim, a gente tem feito um trabalho fantástico com as empresas que usam hoje o ADM e a Trend em conjunto, já integrado para que eles possam potencializar as vendas deles no dia a dia, tá bom? Mais alguma pergunta aqui? Tem aqui. Só tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui, pessoal. Você está compartilhando a tela. Deixa eu parar de compartilhar aqui, que aí o pessoal me passa já a pergunta só na tela aqui, tá? Ó, o Jarbas levantou a mão aqui, se o pessoal puder liberar o microfone dele, pode liberar o microfone dele aqui para ele participar ao vivo aqui com a gente, tá bom? Jarbas, pessoal liberando aí para você, você já pode ficar à vontade aí para perguntar. Olha só, a Glória perguntou aqui, como funciona o custo? É por usuário? A gente hoje tem alguns parâmetros de preço, a gente tem, obviamente, uma precificação por usuário, mas basicamente vai ser por quantos canais conectados. Quando eu falo canais, quantos números de WhatsApp, você vai ter Instagram, se você vai ter o Messenger ou outros canais, mas basicamente quantidade de canais, usuários e alguns módulos adicionais que o cliente pode contratar ou não na plataforma, tá? É possível gerar relatórios dessas informações colocadas no monitor de vendas? Além disso, consigo gerar relatório de mais dados voltados para atendimentos? Sim, você pode. Tem vários outros relatórios que você pode ter, como, por exemplo, avaliação de atendimento. Então, ao final de cada atendimento, o cliente vai receber uma pesquisa imediata e ele vai simplesmente dar a nota e eu vou tabulando essas notas, né, computando essas notas, e aí você começa a ter uma nota do canal, uma nota geral. Depois disso, uma nota por departamento, até chegar numa nota por atendente, e aí você pode usar essas notas, inclusive, para premiar a sua equipe ali por quem está tendo uma evolução em notas maior, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, tem mais um aqui, sobre o RCS, tem alguma limitação mínima ou máxima? O pessoal aprovou aqui, deixa eu só pegar aqui. Se tem alguma limitação mínima ou máxima de disparos? Não, você pode disparar a partir de uma mensagem e aí você pode subir uma lista ali com 1 milhão de contatos, você vai disparar pela plataforma essas suas campanhas de RCS. E, pessoal, a dica do RCS que eu tenho para vocês é aproveitem enquanto eles estão lançando. Então, sempre que uma empresa ela lança uma tecnologia, eles vão fazer de tudo para entregar muito, para poder, obviamente, potencializar os resultados do cliente, para que isso facilite a penetração dessa ferramenta no mercado. Então, aproveitem essa tecnologia, usem, e eu costumo falar o seguinte, pegue uma base segmentada, use uma base segmentada, você não precisa disparar para toda a sua base, pega uma base segmentada, mensura os resultados e, obviamente, medir o ROI. O que eu vejo, às vezes, as pessoas errando, Rafa, é exatamente o seguinte, é caro, né? Para disparar é caro.
Eu tenho certeza absoluta. Se ele começa a medir o ROI e ele começa a entender, cara, se eu investir aqui R$ 1.000, me voltou 10. É isso. Esse é o jogo, né? O jogo de vendas, é o jogo de marketing, é o jogo de growth. Exato. Né? Gerar hipótese, testar, validar e, se deu bom, acelerar. Exatamente. É muito legal quando você mostrou aquela parte de integração com o Facebook, com a meta das criativos, você entender qual criativo está gerando mais conversa e mais venda, você poder colocar mais grana no criativo certo, não grana nos criativos errados. Então hoje o marketing não, geralmente as pessoas estão cegas, né? Estão colocando muito dinheiro no criativo que não está performando, porque talvez a gente acha que é melhor. Na nossa visão, né? Visão, enquanto que, na verdade, o que está entregando mais está com pouca verba. E a meta, ela cada vez mais, ela tem priorizado. Às vezes a gente cria toda uma super produção e às vezes o criativo foi aquele que você pegou o celular, gravou e disse assim, ó, não edita muito não, e subiu. É importante a gente testar, é importante a gente ter as hipóteses, testar para que a gente possa realmente fazer as coisas acontecerem. Rafa, mas eu quero pedir para você falar algo aqui que você falou com a gente quando a gente esteve aqui, sobre a ferramenta que vocês usaram. Quanto tempo que vocês conseguiram perceber o resultado? Você falou ali que o vendedor, rapidamente ele fez, mas quanto tempo que vocês passaram desenvolvendo, melhorando essa ferramenta, até vocês chegarem no ponto de dizer o seguinte, opa, temos algo aqui que já está impactando positivamente nos nossos resultados. Conta um pouquinho dessa jornada aí. Cara, a gente ficou, acho que uns 3 meses full desenvolvendo a primeira versão, que não tinha interface, era para validar. Então, a primeira versão recebia uma mensagem, não tinha aquele dash, então era a gente recebendo o feedback e, assim, o resultado acho que a gente acertou muito rápido, porque quando a gente começou a ter o feedback, só das pessoas saberem que a gente estava recebendo esse feedback, os coordenadores recebendo esse feedback, já melhorou drasticamente, já começou a ter mais treinamento. Então, assim, realmente o impacto foi muito rápido. Mas a gente começou a perceber, né, para mensurar, foi na taxa de conversão que começou a aumentar. Então, imagina, Legal. a gente estava numa fase onde a nossa taxa de conversão estava diminuindo, de repente a gente começou a subir a taxa de conversão. O que significa, né? Eu falo com menos clientes para fazer mais dinheiro, né? Para converter mais. Perfeito, então, assim, perfeito. Investir menos em marketing para ter o mesmo resultado. Então, isso daí foi genial. E outra coisa que a gente percebeu muito de imediato foi os novos vendedores ou novo SDR, a rampagem ficou mais ou menos 30%, 40% mais rápido. Olha Isso só. é muito legal. Ele ficou uma semana em treinamento. Esse dado ele é muito importante, porque hoje um dos grandes problemas é a rampagem. E assim, a gente vive numa geração que o pessoal está mais acelerado. Então, às vezes, o SDR ele não tem a paciência de esperar o tempo de rampagem tradicional. Ele não tem o feedback necessário. Agora, imagina ele ter um feedback em cada ligação. Legal. Ligou, recebeu um treinamento. Ele desligou, recebeu um treinamento. Ele desligou, recebeu um treinamento. É isso. Em cada ligação, ele tem um treinamento. Perfeito. É isso. E, Rafa, sobre as LLMs, né? As tão famosas LLMs. Boa. E aí eu vejo o pessoal errando muito no mundo das IAs. Ele se apega a uma IA e diz assim, essa é a minha preferida. Eu uso essa porque essa é melhor. Conta para mim um pouquinho aqui como é que foi esse processo para vocês escolherem a melhor. Eu já sei que tem uma mágica por aí, mas conta para a gente como que foi esse processo. A gente criou uma infraestrutura, né, de IA aqui que a gente usa para outros projetos, porque a gente não usa IA só para essa parte comercial. A gente usa onde eu tenho que extrair dados de certidão, fazer tipo de análise, umas coisas muito mais complexas. E aí, a gente sempre vai equilibrando performance com custo. A gente, às vezes, tem uma LLM que é muito mais cara e que entrega menos. Então, sempre estou tentando equilibrar. Então, para isso, a gente cria vários cenários de teste, já tem uma bateria de teste, a gente vai testando. Vai saindo as LLMs, a gente vai testando, a gente vai sempre pontuando, baseado sempre em performance versus custos, e daí a gente vai vendo qual que faz mais sentido a gente ter. O legal é que a LLM está cada vez ficando mais barata, cada vez ficando melhor. É isso. Mas se você escolher errado, você triplica o seu custo entregando menos. Então, é esse ajuste de custo e performance que a gente vai fazer. Então, a gente não tem LLM melhor, né? A gente testa. Então, acho que no Scala hoje, tem uma parte, eu sei que a gente usa a OpenIA, mas tem uma parte que a gente usa o Gemini. Então, por exemplo, para a parte de certidão, lá no back-office, a gente usa muito o Gemini, que ele tem a parte do OCR, que a gente testou muito melhor, mas tem outras coisas que a galera usa a Grok. Então, assim,
a gente não tem apego, né? A gente tem apego à nossa carteira, ao nosso bolso e à nossa entrega, né? Acho que é isso. Boa. E olha só, pessoal, esse insight aqui ele é muito importante. Não tem IA melhor ou pior uma que a outra. Vai de acordo com aquilo que você vai precisar aplicar no seu dia a dia. É muito importante você saber, análise de contexto, análise de dados, para gerar, por exemplo, roteiros, para gerar uma IA mais de escrita, ou, enfim, você hoje tem uma infinidade e é exatamente você entender, vai ser um assistente ali de programação, é você entender, analisar e aí, obviamente, sempre fazendo a conta ali do custo-benefício para que você tenha a melhor aplicação aí no seu negócio, tá bom? É isso aí. Pessoal, olha só, estamos chegando aqui, ó, já 9h05, 1 hora aqui de bate-papo, passou muito rápido aqui, mas eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, tá? Participando com a gente, vivendo esse momento aqui com a gente, de alegria de nós estarmos lançando essa nova versão da Trend, essa novidade para o mercado, com várias funcionalidades novas, com cara nova da plataforma, e a gente está muito feliz de poder compartilhar isso aqui com você, e no melhor estilo, trazendo o Rafa para trazer esse case sensacional aqui e dividir com a gente esse momento de alegria. Eu queria pedir para o Rafa deixar aqui uma mensagem para você, empreendedor, para você que está aqui no dia a dia, que precisa melhorar as suas vendas, utilizar melhor a IA no seu dia a dia, aplicar a tecnologia. Então, Rafa, deixa aí o seu recado para a galera que está aqui com a gente. Cara, eu converso com muitos empresários, eu acho que um erro muito comum, por exemplo, eu estava usando com um empresário, o erro comum cara, eu estou desenvolvendo um super agente que ele vai fazer todo o meu atendimento automático e não sei o quê, estou gastando uma grana, porque é complexo e tal. Eu falei, cara, mas quantos atendimentos você tem por dia? Ele, 30. Eu falei, cara, 30 atendimentos? Você vai estar gastando um dinheiro, tipo assim, gente, não faz sentido, sabe? A conta não fecha. A famosa bazuca para o mosquito. E talvez ele nunca vai conseguir desenvolver o que ele está querendo, que ele está querendo algo extremamente complexo, e às vezes ele botar uma atendente lá na Trend Build, fazer monitoria, cara, ele vai atender 1000 vezes melhor. É isso. É isso, sabe? É usar tudo certo, né? E não tentar resolver algo muito generalista, porque a gente não está nesse momento ainda. Acho que pode ser que chegue num dia, daqui a alguns anos, mas a gente não está no momento ainda de desenvolver um agente para vender completamente o processo de cidadania europeia. Não vai, hoje não vai. Agora, eu pegar o meu vendedor, deixar ele melhor, ele receber feedback, ele já receber um pré-pitch do que ele tem que falar, isso a gente já pode fazer agora. Aí isso eu posso performar ele agora, isso a gente já estava fazendo. Pô, maravilha. Rafa, obrigado aí pelo papo. Obrigado aí pela sua presença, cara. Foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. Galera, e para finalizar aqui, quem conversa melhor vende mais. Um grande abraço e logo, logo a gente vai lançar o segundo episódio aqui. A gente vai estar trazendo muito mais informação do mercado de marketing conversacional. Um grande abraço e até o próximo. Obrigado a todos. Até mais.